Olá, turma memorável! Chegamos aí dias 29 e 30 para finalizar essa leitura compartilhada. Foi um grande desafio para todos nós, reta final de ano, a gente com muitas festas, muitos compromissos, mas chegamos ao final desses 30 dias vivendo com integridade. Um livro sensacional, indico demais para você, para a sua família, para os grupos de estudo, sensacional. O dia 29 vai trazer a conclusão em 5 pontos, tá? E o dia 30 a gente fecha a leitura na conclusão com a ideia do autor. Mas vamos lá, dia 29, conclusão, ele começa falando o seguinte, ponto 1. Busquemos viver em integridade com a palavra de Deus. E essa integridade evidenciará em muitas circunstâncias que a nossa coerência pessoal tem sido pecaminosa. Não tenhamos compromisso conosco mesmo, acima do compromisso com a palavra. Ele vai falar o seguinte, olha, é necessário que a minha integridade passe obrigatoriamente pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai revelar a minha pecaminosidade. Por esse motivo, eu preciso ter muito mais compromisso com a palavra do que aquilo que eu entendo pelo que o mundo tem me influenciado. A palavra é que vai guiar os meus passos, é que vai me levar para a integridade. Aí outro ponto que eu destaco é o ponto 5, que ele fala o seguinte: não devemos honrar nem valorizar aquilo que desagrada a Deus. O texto vai dizer lá, durante a leitura, que nós somos desprezíveis e que muitas vezes nós tendemos a valorizar aqueles que desprezam a Deus. Olha que sério. O texto vai nos ensinar o seguinte, olha, nós temos que valorizar e honrar quem honra a Deus, quem ama a Deus, quem está dentro dos preceitos de Deus. Aquilo que despreza a Deus precisa ser desprezível. Ele vai falar que a integridade passa por acolher, por cuidar, por ajudar, por orientar. Mas aqueles que desprezam ou aquilo que joga contra o Deus eterno também precisa ser desprezado. Ele vai falar muito mais em relação à honra. Eu tenho que honrar aqueles que amam e aqueles que honram a Deus. O ponto 6 da conclusão, ele fala o seguinte: o nosso padrão de justiça deve ser nada mais, nada menos do que a vontade revelada de Deus na sua palavra. O que é que guia os nossos passos? O que é que guia a tua vida de integridade, com sinceridade, com verdade? Por onde você se baseia para viver uma vida reta diante de Deus, diante dos homens, diante da sua comunidade de fé, diante da sua família? Precisa ser nada mais, como diz o autor, nada menos do que a palavra de Deus. Esta palavra, a Escritura Sagrada, precisa ser a regra de fé e a regra de prática. O ponto 10, ele fala o seguinte: devemos nos alegrar em poder socorrer os nossos irmãos, vendo nessa ocasião a oportunidade de sermos agentes de Deus no suprimento de suas necessidades e, ao mesmo tempo, instrumentos de Deus no cumprimento de suas promessas. Se você, como cristão, não se alegra em servir, tem alguma coisa errada na sua concepção de servo de Deus, filho de Deus. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos servir com integridade, conscientes de que estamos fazendo a vontade de Deus e que estamos cumprindo uma promessa que Deus já nos confiou. Eu e você precisamos servir ajudando aos nossos irmãos, servir a Deus servindo aos outros. E no ponto 12, que é onde eu vou parar aqui no dia 29, a gente entra para o dia 20, o ponto 12 fala, dia 30, o ponto 12 fala o seguinte: sustentemos a verdade, mesmo que isso nos custe um alto preço. No entanto, Deus não é indiferente à dor de seus filhos. O nosso conforto é que Ele está perto de nós, atento às nossas aflições decorrentes da fidelidade aos seus preceitos. Ele fala o seguinte: seja íntegro, seja reto, seja honesto, seja justo, custe o que custar,
vai ser ferido na pele, vai doer, os ferimentos ficarão expostos, vai ser doloroso. Ainda assim, eu e você precisamos permanecer na verdade. E ele traz um consolo para a gente. Ele vai dizer, vai doer, pode haver sofrimento, porém, Deus não está alheio a isso. Deus não está indiferente a isso. Deus sabe exatamente o que você sente, como você sente e o porquê você sente. Para que você sente? Como você sente? Onde você sente? Ele alivia as dores e traz lições maravilhosas para a gente, mesmo em circunstâncias adversas. Viva a verdade com integridade, custe o que custar. Vai doer? Vai ferir? Mas a integridade precisa ser vivenciada por mim e por você. Dia 29, pense nisso. Fica na paz de Cristo e seja memorável.